Olá, meus amados, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Emerson Ferreira, eu sou o seu professor do INTEPRE, o Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião. Amados, a aula 8 e a aula 9 foram, na verdade, duas aulas brilhantes e que tinham o propósito de abordar de uma forma ampla e, por que não dizer, panorâmica, a respeito de alguns temas extremamente relevantes ao assunto mor da bibliologia, que é a questão do cânon. É um assunto muito complexo, que envolve a exposição de muitas datas, nomes, lugares distintos. Por conta disso, eu gostaria de reiterar aqui, há na nossa plataforma um vasto material. Eu já disponibilizei até com um tempo maior esse acervo, o cânon das escrituras, por conta de ser um material muito denso, de muita informação. Eu já havia disponibilizado com certo tempo, então os que puderem vão até lá. A nossa apostila está muito didática concernente a este tema, e para não deixar este vídeo muito longo, eu quero fazer apenas algumas observações, e certamente o nosso material de apoio, tanto a apostila quanto os slides informativos do cânon das escrituras, vão lhe auxiliar significativamente, tanto para aulas 8, 9, 10 e 11, onde a gente vai permanecer falando sobre esse assunto, sobre o assunto do cânon. Nesta oportunidade, mais uma vez eu quero reiterar, a gente quer focar no tema a canonização do Antigo Testamento Bíblico, ou o processo de canonização do Antigo Testamento Bíblico, como se deu, quais foram as necessidades, quais foram os eventos históricos que fez com que se tornassem necessário a construção, a elaboração do que nós chamamos de cânon judaico. Queridos, antes de mais nada, é extremamente importante salientar aqui que o cânon ele não se dá de um dia para a noite. O cânon, ou o processo de canonização, ele não é um evento isolado. Na verdade, canonização como processo, entende-se um período significativamente longo. Só para você entender, e você já sabe disso, todo o processo de construção do Antigo Testamento Bíblico se dá por volta de 10 séculos ou 1000 anos, desde que Moisés escreve ou inicia a escritura do Pentateuco por volta de 1491 a.C., e Esdras, do outro lado da ponta, em 445, ele fecha o cânon do Antigo Testamento Bíblico. É um período de aproximadamente 1046 anos, ou seja, mais de 10 séculos no processo de construção do Antigo Testamento Bíblico. Tanto Moisés quanto Esdras são dois personagens extremamente importantes dentro deste processo, porque é nada mais, nada menos o começo, o fim, é a origem e a conclusão de todo o processo construtivo dos manuscritos. Se sabe que os manuscritos, quando eles eram escritos de forma de rolo, pergaminho ou de forma de papiro, inicialmente, por cultura e por religiosidade judaica, todos os escritos tinham a mesma finalidade, de orientar, de corrigir e de edificar, instruir a nação judaica. E por comportamento religioso, esses rolos, esses manuscritos, eles eram muito bem agasalhados, organizados. Fora designado uma tribo para auxiliar no trato, no cuidado, no zelo e na instrução desses rolos, que foram a tribo de Levi, mais comumente conhecido por nós como os levitas sacerdotais. Então, esses levitas, eles tinham essa responsabilidade de zelar pelos escritos sagrados, de proteger, de cuidar, mesmo em seu período de peregrinação, esses livros precisavam ser muito bem assistidos, organizados, agasalhados em um único lugar. Até a construção do templo, entende-se que esses rolos eles eram muito bem guardados
no interior do tabernáculo, que era uma tenda móvel, que fora criado por Moisés, a pedido do Senhor nosso Deus. Então, comumente, os escritos sagrados eram reservados, deixados no lugar sagrado. Antes do templo, dentro do tabernáculo, depois que o templo fora construído, erigido por Salomão, todos os manuscritos escritos, por natureza, eram destinados ao templo e ali eles ficavam guardados a fim de manter-se preservados para instrução, educação e temor de Israel. Todos os escritos, sejam eles no período histórico do Pentateuco ou no período histórico dos juízes, da monarquia judaica, do período pré-cativeiro e do período pós-cativeiro babilônico, todos os escritos nessa época eram, por natureza, agasalhados, juntados e organizados, deixados dentro do templo. O que nós precisamos entender também que dentro desse processo de preservação, de guardar os escritos sagrados, é importante dizer que no período de Esdras é onde vai dar o momento histórico, o ápice, não apenas da preservação, mas do ajuntamento de todos os manuscritos. Nós entendemos que o Antigo Testamento bíblico, o cânon hebraico, ele fecha-se em Esdras. Esdras é o responsável por ajuntar, compilar, ele que preside a chamada Grande Sinagoga, formada por 120 hábeis judeus. Ele encabeça, ele preside essa grande comissão que inicialmente fora fundada por Neemias, já num período pós-exílico, e é Esdras o responsável por agasalhar os livros do Antigo Testamento bíblico para então, futuramente, já no período do Novo Testamento, esses livros serem canonizados. Haviam vários motivos porque esses livros precisavam estar dispostos de uma forma, de uma lista ou de um cânon, como esse é o conceito da palavra. Havia uma necessidade, pois precisava se conservar uma tradição oral. Qual era a tradição oral religiosa judaica? A transmissão de lições, a transmissão de verdades através da via oral, que era falar, e através dos escritos sagrados. Era muito comum as religiões antigas terem seus escritos sagrados, terem os seus periódicos de reflexão e de meditação. Como a nação de Israel não acontece diferente. Vai surgindo com o passar do tempo a necessidade de se obter, ter um cânon fechado, ter um catálogo de livros inspirados e que venham ser regra de fé e prática. O Antigo Testamento bíblico, escrito no espaço de um pouco mais de 1000 anos, cerca de 25 autores, de 25 a 30 autores somente no Antigo Testamento. Essa questão da autoria, ela é muito difícil se fechar, uma vez que o livro dos Salmos, ele contém vários autores. Você tem Salmos dos filhos de Coré, você tem Salmos de Davi, mas você também tem Salmos de Moisés, você tem Salmos de Salomão. Há uma gama significativa, os filhos de Coré, eu já havia dito. Então você tem uma gama significativa de outros autores e nós não conseguimos precisar, mas de 25 a 30 autores foram os responsáveis por escrever os livros que ora nós temos no cânon hebraico. Uma outra questão muito importante de se observar é a grande controvérsia que surge principalmente no período intertestamentário. Entre Malaquias e Mateus, você vai perceber, e de uma forma bem ilustrada, existem algumas páginas brancas, pelo menos nas Bíblias mais antigas, tinha pelo menos umas 2 ou 3 páginas brancas. Eu não sei se ainda esse é o costume, mas ali é um período interbíblico. A Bíblia Thompson é uma das melhores bíblias de estudo e ela vai traçar um perfil panorâmico
desses 400 anos de silêncio profético. Ela vai detalhar o que acontece dentro desse período, o que é sobremodo importante, e vai nos relatar eventos extremamente importantes. Como eu disse na aula passada, é nesse período que surge a revolta dos Macabeus, é nesse período que vai falar a respeito da saga, do heroísmo dessa família piedosa judaica que se levanta contra Antíoco Epifânio, um déspota desse período que profana o templo do Senhor e de forma heróica, com muita bravura e zelo por Deus e pela religião, esta família de Macabeus, eles se levantam, revoltam e se levantam nessa revolta e conseguem resgatar, devolver a dignidade da religião judaica num período tão controverso que foi esse período intertestamentário. Então, os livros já estavam todos organizados, os livros do Antigo Testamento Bíblico, todos eles organizados já pelo sumo sacerdote Esdras, que havia presidido a grande comissão. Mas após a morte de Esdras, vem um período extremamente conturbado, que são os 400 anos de silêncio profético. É importante dizer que o último livro a ser escrito, o último livro inspirado, é o livro de Malaquias. É importante eu salientar aqui que, cronologicamente, não é necessariamente o último livro. Segundo, dentro da própria Bíblia judaica e segundo os estudiosos, o último livro a ser escrito do Antigo Testamento Bíblico é exatamente o livro das Crônicas. Primeira e Segunda Crônicas é o último livro. Como os judeus não se importavam muito com esse aspecto cronológico, o último livro ficou como Malaquias. Então nós temos, basicamente, por base e até por estrutura organizacional, Malaquias como o último livro. Após a escrita do livro de Malaquias, e antes de adentrar propriamente no livro de Mateus, há um período de 400 anos. Esse período é chamado de 400 anos de silêncio profético. Alguns, tecnicamente, irão denominá-lo de período interbíblico ou período intertestamentário. Neste período acontecem vários elementos, acontecem vários eventos que irão contribuir significativamente para uma compreensão um pouco maior a respeito do cânon do Antigo Testamento Bíblico. Guarde aí, o cânon das Escrituras já estavam fechados, porque nesse período de 400 anos, Deus já não falava com o homem no sentido dele produzir manuscrito sagrado. A revelação no tocante ao cânon já havia sido fechado. É bem verdade que foi um período muito vasto da cultura e da escrita, porque foi um período do apogeu da cultura grega, que influenciou todo o mundo, pois era o império dominante da época, mas não se tinha nada de escrito genuinamente inspirado como se tinha os 39 livros do Antigo Testamento Bíblico. É nesse período que Flávio Filadelfo, ele que domina todos os reinos neste momento, neste período da história, ele pede que faça e que a Biblioteca de Alexandria tenha também uma Bíblia como tinha todos os lugares distintos, né? Tinha uma Bíblia ou tinha um livro que despertasse a atenção. Filadelfo diz, eu também quero ter um livro que seja de uma aceitação universal, um livro religioso, predominante entre povos e nações. Então, ele decide enviar emissários, trazer lá da região de Alexandria judeus piedosos para que pudessem, cerca de 6 judeus de cada tribo, totalizando 72 judeus piedosos, hábeis no hebraico e também no grego, para fazer uma tradução chamada de a Septuaginta, a primeira grande tradução do Antigo Testamento do idioma hebraico para o idioma grego. Esse é o significado da expressão Septuagismo, que vem de 70, dado a ideia de serem 72 hábeis escribas, e terminaram, alguém vai dizer que isso é um mito, uma história, e terminaram há exatos 70
2 dias. Então, essa tradução robusta, extremamente importante, do Antigo Testamento hebraico para o grego, ela ganha esse nome é Septuaginta. O que é curioso é que esse período, historicamente, ele é predominantemente grego. Os gregos ascendem o trono, subjugando os persas, dominando os persas, e eles declaram para o mundo, eles influenciam o mundo com a sua cultura. Se os assírios, eles dominavam o mundo por sua braveza, por sua violência, os gregos dominavam o mundo por sua esperteza e principalmente por sua sapiência, cultura e inteligência. Aliás, basta nós fazermos algumas leituras, você vai entender que Alexandre o Grande era um grande estrategista, de fato, e assim que ele domina todos os povos em derredor. A cultura predominante é a grega, e ela domina todas as demais nações. A nação de Israel, ou a religião judaica, não acontece diferente. A religião judaica começa a ser fortemente afetada ou influenciada pela cultura grega. O que vai acontecer nesse processo de tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, alguns escritos que influenciaram os judeus na diáspora, aqueles judeus que saíram do cativeiro babilônico, que são fortemente influenciados por toda esta cultura. Estes judeus, eles são muito dados, eles percebem alguns manuscritos, alguns textos que foram escritos, a uma certa familiaridade, apesar de serem textos fortemente influenciados pelos gregos, mas foram textos escritos a posteriori, após o fechamento do cânon judaico realizado por Esdras. Existem uns outros livros que esses judeus se sentem influenciados, né? Que foram os livros escritos dentro do período interbíblico, ou seja, a fonte de revelação para escrito divino já havia cessado. Deus já não falava com o homem, ele já não o inspirava como inspirava, ou como inspirado foram os 39 livros do Antigo Testamento bíblico. Só que esses livros, eles encantam, eles influenciam essa nova comunidade de judeus e eles inserem na Septuaginta, na tradução dos 70, os livros apócrifos. Você vai ver na sua apostila, nós temos detalhes a respeito de nomes e de datas, mas na Septuaginta já vem com os chamados livros apócrifos. Isso vai gerar uma controvérsia, um mal-estar, inclusive nos tempos de Jesus. É sabido por nós, pela análise, pela história, que no tempo de Jesus haviam pelo menos 3 cânons diferentes. O cânon palestino, o palestiniense, que era um cânon que preservava os 22 livros, que são os mesmos 39 livros que tem no cânon protestante. Existe um outro cânon um pouco mais robusto, também chamado de cânon largo, ou cânon longo, que é o cânon alexandrino, que é a tradução dos 70, é a Septuaginta, recebe esse nome porque foi traduzido em Alexandria, que era a capital da época, e um cânon um pouquinho menor, que era o cânon dos essênios, que preservavam apenas o Pentateuco. Eles excluíam todos os livros escritos e proféticos e abraçaram apenas o Pentateuco mosaico. Então tinham pelo menos 3 cânones. O que é curioso é que Jesus não cita nenhuma passagem bíblica dos textos chamados de apócrifos. O que também não daria nenhum selo de autenticidade a esses escritos, após pela simples citação de Jesus, uma vez que Paulo também cita escritores pagãos como Arato, no livro de Atos dos Apóstolos. Paulo cita um verso inteiro de um poeta que era pagão e nem crente era. Por exemplo, Judas cita uma obra apócrifa de Enoque, mas nem por isso é dado a estas obras o selo de autenticidade e de inspiração divina. Segundo o reverendo Augustus Nicodemos, eu gosto muito dessa frase,
Toda verdade é verdade de Deus, independentemente de onde seja ouvida, onde seja escrita. É verdade de Deus, porque o diabo ele é o pai da mentira. Então, a partir do período de Jesus, ou no período dos acontecimentos do Novo Testamento bíblico, se tinham 3 cânons diversos e, habitualmente, utilizado por Jesus e pelos apóstolos, era o cânon palestiniense, o cânon hebraico, aquele cânon curto de 22 livros que nós estudamos, que é o mesmo cânon que consta na Bíblia ou no cânon protestante. Vai existir uma necessidade de fixar esses registros canônicos. E isso acontece exatamente no ano 90 depois de Cristo, uma vez que os judeus eles são destruídos, a cidade de Jerusalém é destruída no ano 70. Esse é um evento histórico, quando as tropas do general Tito invadem o território de Jerusalém, e mais uma vez há uma destruição do templo, como aconteceu em 586, mais uma vez o templo é destruído, e nesse processo de destruição, após os judeus saírem dali, eles se estabelecem na cidade de Jâmia, e é justamente no ano 90 depois de Cristo, após esses 20 anos, eles se restabelecem, após os 20 anos, a queda de Jerusalém, eles então fixam o cânon do Antigo Testamento Bíblico. E eles não aceitam o chamado cânon alexandrino, o cânon mais longo com os livros apócrifos. Eles então assinalam, reconhecem apenas a fidelidade, a autenticidade dos livros contidos no cânon curto, que também é chamado de cânon palestiniense. Meus amados, por enquanto é só. Te vejo na próxima aula, onde a gente vai falar sobre o cânon do Novo Testamento Bíblico. Espero que você tenha entendido, mas certamente no cânon do Novo a gente vai voltar novamente a falar em alguns aspectos extremamente históricos e importantes. Certamente vai ser bênção de Deus para a tua vida. Amém, meus amados? Não esqueçam, INTEPRE, Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião, comunicando excelência à sua vocação.